Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 20 itens de meus estudos sobre o direito processual penal referente ao assunto do Ministério Público. Conceitos e características do Ministério Público. No exercício do controle externo da atividade policial, o Ministério Público deve supervisionar a tramitação do inquérito policial, requisitando as diligências que entender necessárias. Em relação ao processo penal, é correto afirmar que a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao Ministério Público, assim como o local em que se encontra. Quando duvidoso o direito à restituição das coisas apreendidas, antes da decisão judicial, será sempre ouvido o Ministério Público. O Ministério Público, quando promove a ação penal pública, age como parte formal na relação jurídica processual, ao mesmo tempo em que mantém o dever de fiscalizar a correta aplicação da lei. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça pode arguir a suspeição do juiz no próprio momento do oferecimento da denúncia. Considerando a legislação processual penal e o entendimento jurisprudencial pátrio em matéria penal, o Ministério Público não goza da prerrogativa da contagem dos prazos recursais em dobro. O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições de natureza criminal, não pode determinar a condução coercitiva do indiciado para ato do inquérito policial para cuja realização seja imprescindível a sua presença. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e, a eles, se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. No processo penal, não haverá impedimento quando o Ministério Público funcionar em processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu primo, pois primo é parente de quarto grau, pois, para fins de impedimento, a legislação alcança parentes até o terceiro grau. No processo penal, haverá impedimento quando o Ministério Público funcionar em processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu esposo ou esposa, seu tio, irmão da sua esposa e também mãe da sua ex-esposa. O agente do Ministério Público que, no primeiro grau de jurisdição, houver se pronunciado sobre questão de fato ou de direito em determinado processo penal, está impedido de nele atuar como custos legis no segundo grau de jurisdição. No que tange à objetividade da intervenção do Ministério Público no processo penal, o membro do Ministério Público pode arguir nulidade de ato praticado sem observância de formalidade que somente interessa à parte contrária. Aplicam-se ao membro do Ministério Público as mesmas causas de suspeição e de impedimento dos juízes. O órgão do Ministério Público oficia na ação penal privada como custos legis, cabendo-lhe precipuamente zelar pela observância do princípio da indivisibilidade. O Ministério Público tem legitimidade para apelar contra a sentença condenatória que deixa de fixar valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração penal. Vejamos o que diz o artigo 255 do Código de Processo Penal. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento, que lhe tiver dado causa,
salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz, o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado, de quem for parte no processo. Bons estudos e até o próximo vídeo.